Olá pessoal, estamos de volta com o programa Entrevistas, aqui na Câmara Municipal de Araraquara, na TV Câmara. E nós estamos fazendo uma série de programas conversando com figuras exponenciais da radiodifusão araraquarense, da comunicação, do jornalismo. Conversamos com várias pessoas importantes e hoje, não menos importante, talvez a figura mais importante da narração esportiva que Araraquara já teve. José Roberto Fernandes. José Roberto, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, Wagner. Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui com muita alegria, uma satisfação enorme poder falar com você. José Roberto Fernandes é rádio, TV, jornal e tudo mais que vier. Na verdade, já praticamos essas atividades aí ao longo dos nossos 55 anos. Sabe que outro dia eu estava conversando com um amigo, radialista também, ele falou assim, puxa, o José Roberto dá emoção até em jogo de bolinha de gude, né? Como é que você consegue isso aí? E sempre foi assim, né? Na verdade, Wagner, eu acredito que talvez tenha sido a escola. Né? A escola do rádio, lá da década de 1960, quando eu comecei lá em Barretos, com grandes amigos e profissionais, e a gente aprendeu, né? A gente foi aprendendo, aliás, até hoje a gente continua aprendendo. E talvez tenha sido essa base que eu tive, tanto em Barretos como em Uberlândia, que me proporciona ainda conseguir levar essa emoção para o ouvinte do rádio. Até porque o rádio, como você sabe tão bem ou mais do que eu, é um companheiro eterno e permanente, né? Porque você leva o radinho do estádio, você fica ouvindo, e o rádio te permite criar o seu jogo, imaginar a sua transmissão e o seu jogo, coisa que a televisão, por exemplo, não faz, está vendo o jogo. Então o rádio tem essa magia, né? Essa magia fantástica que domina e predomina até hoje. Talvez a minha escola de rádio me tenha proporcionado essa condição. E hoje você é tido como uma das pessoas que mais lutou e mais importantes para a Ferroviária sem estar dentro de campo, né? Dizem isso. Algumas pessoas afirmam isso. E talvez tenha sido, Wagner, o seguinte, essa minha história com a Ferroviária, na verdade, ela não começou aqui em Araraquara, em 75, quando eu vim para cá. Eu estreiei no rádio, comecei lá na PRJ8 em Barretos em 62, né? Quando eu fiz o teste, passei aquela coisa toda. E claro que eu não comecei como narrador, nem teria condições para isso. E naquela época, como até hoje, de certa forma, você fazia tudo no rádio. Eu era redator, eu apresentava o programa de esportes, era repórter esportivo, fazia programa de sertanejo, programa musical, tudo. Mas a área específica era esporte. E a minha estreia como repórter de campo na Rádio Barretos, por essas coincidências, foi exatamente num jogo amistoso do Barretos com a Ferroviária. A Ferroviária tinha um super time, né? Foi lá, deu um passeio, ganhou de 3-0. Apaixonou. E o curioso é que a minha estreia como repórter foi nesse jogo, e a primeira entrevista que eu fiz ao vivo, puxando o fio, aquela coisa toda, foi com o Peixinho, que era o ponta da Ferroviária, um dos maiores jogadores que passaram aqui pela história da Ferroviária. Então houve essa coincidência, né? E depois disso a gente se aproximou, eu me aproximei muito da Ferroviária, através do Antônio Carlos Araújo. Porque depois que eu voltei de Uberlândia e voltei para Barretos, e o Araújo estava aqui na Rádio Cultura, a gente se cruzava muito em jogos amistosos e jogos de campeonato entre Barretos e Ferroviária. E se estabeleceu, eu estabeleci uma amizade que eu prezo até hoje com o Araújo, um dos melhores profissionais com quem eu trabalhei, e no meio disso tudo ficou a Ferroviária. E aí, em 75, quando eu vim para cá, já havia, vamos assim dizer, esse lastro de aproximação com a Ferroviária, e que perdura até hoje. Você jogou futebol, não? Joguei, eu fui um goleiro de condições técnicas razoáveis. Né? Cheguei até o juvenil do Colina Atlético, lá na minha querida Colina, mas eu vi que profissional não seria. E aí também pintou com de 18 para 19 anos a oportunidade na rádio e eu encerrei prematuramente a minha carreira e não me arrependo. E aí você começou em Colina ou começou em Barretos? Não, eu comecei, na verdade, de microfone, Wagner, eu comecei em Colina, no serviço de alto-falantes Continental. Era aquele serviço que tinha a corneta, e está lá até hoje, o coreto, a corneta, claro que não, mas o coreto está lá, em cima do coreto a corneta, e a gente, durante o dia, anunciava as notas de falecimento, e à noite tinha uma programação musical, e eu comecei aí. Mas uma coisa me ajudou muito, como em Colina, naquela época, isso foi em 60, 61, tinha um time de futebol muito bom, o Colina Atlético, aí me veio à cabeça
colocaram um programa esportivo no serviço de alto-falantes, né? E nós fazíamos esse programa terça, quinta e sábado, né? Entrevistava jogadores, aquela coisa toda, torcedores, era um negócio muito legal. E isso me ajudou muito quando eu fui para a rádio, né? Me ajudou demais, né? Eu era um datilógrafo razoável, naquele tempo era tudo na base da máquina de escrever. Fui um aluno razoável também de português em redação, e essas coisas, esses fatores todos me ajudaram quando eu fiz o teste e comecei realmente a minha carreira profissional em Barretos, na Rádio Barretos, né? O meu primeiro registro é de 1º de março de 1962. Você imaginava que você ia ter uma vida tão meteórica, primeiro no começo, né? E tão longa, trabalhando como jornalista, como radialista, Zé? Meu amigo, imaginava aí? Você tinha assim, o meu futuro vai ser esse? Ou não? Não. Eu vou te dizer um negócio com a mais absoluta sinceridade. Até pela nossa amizade e o respeito que eu tenho por você como amigo e como profissional. Eu sempre sonhei em trabalhar em rádio, naquele meu tempo. Eu imaginava a rádio uma coisa fantástica, e o rádio era, na época era, porque a televisão não tinha 10% da força que tem hoje. A televisão naquela época estava engatinhando. O rádio era o grande veículo de comunicação da época, era fantástico. Eu ouvia, ficava o dia inteiro ouvindo o rádio e tal, mas eu não tinha, eu vou ser muito sincero, a categoria era tão, assim, de uma qualidade tão grande, que eu não conseguia me enxergar fazendo rádio. Eu sonhava, mas para mim era um sonho inatingível, vamos assim dizer. Então, durante a minha infância, né, era aquele negócio de transmitir futebol na latinha de massa de tomate, aquela coisa toda, né, tudo isso eu passei. E tudo isso me ajudou. Mas eu tive muita sorte. Quando foi num sábado, eu me lembro como se fosse hoje, né? Eu estava em casa, lá em Colina, e o rádio estava ligado na Rádio Barretos. Gilberto Tomé, que era um locutor daquele momento na rádio, anunciava um teste para aquele sábado, às 2 horas da tarde, lá no auditório da Rádio Barretos. Para você ter uma ideia, o auditório era exatamente igual, uma réplica do auditório da Rádio Cultura aqui na Avenida Espanha. Exatamente, com cadeiras de madeira, aquele palco, a mesma coisa. E lá a gente fez o teste, fizemos o teste lá com 232 candidatos, fiz tal. Minha mãe não queria, ela sempre foi contra. Eu voltei, sabe, olha, eu fiz, acho que vai ser difícil, tudo caro. E aí vai, uma semana depois, como em Colina não tinha ainda uma loja de discos, eu comprava os discos para o alto-falante lá em Barretos. E aí, no sábado seguinte, eu fui a Barretos, comprei os discos na loja, chamava Elétrica. Comprei lá os 78 rotações, os LPs que o alto-falante precisava, e fui para o ponto de ônibus, do Seu Vitório. E o ponto ficava a 40, 50 metros da Rádio Barretos, onde eu pretendia entrar. Como faltavam alguns minutos para o ônibus chegar, eu falei, quer saber de uma coisa? Estou aqui, eu vou lá perguntar quem que passou no teste. Eu nunca esqueci essa história, e nem os personagens. Aí eu atravessei a rua, era tão pertinho, o prédio onde funcionava a rádio está lá até hoje, com aquela escadaria de mármore de Carrara, era um prédio lindo, até hoje é um prédio lindo. Eu estou subindo a escada, né, com os discos debaixo do braço, de repente desce, no sentido contrário, o Zé Vicente. José Vicente Dias Lembre, que é vivo até hoje, e era o gerente da rádio. Então ele ficou assim, eu fiquei assim, olhei para ele, cumprimentei e falei, olha, eu vim saber sobre o resultado do teste que a rádio fez no sábado passado. Até hoje, eu não sei exatamente quantos anos o Zé tem, ele tem um hábito, né, que ele conserva de, quando ele se dirige às pessoas, ele coloca a mão aqui e abre um sorriso que só ele tem. Aí ele olhou para mim, fez esse gesto e perguntou, você é um menino de Colina? Eu falei, eu sou de Colina. Né? Não sei se eu sou homem, mas sou de Colina. Eu sou de Colina. Aí ele falou, mas você passou no teste. A gente ficou procurando a semana inteira uma forma de você, fazer contato com você. Ali eu quase caí da escada. Né? Porque depois a alegria toda, ela estava misturada com uma certa preocupação, porque a minha mãe adotiva, que me criou, ela entendia que eu deveria ser bancário. De qualquer forma, usar paletó, gravata, não tinha... Para ela, a rádio era um negócio que eu podia esquecer. E foi
um trabalho meio complicado de convencê-la, mas o meu finado pai entrou na jogada e falou, não, ele gosta disso, vamos dar ele a oportunidade. E foi assim que tudo começou, há 55 anos atrás. Só o começo da história, hein? Então vamos fazer o seguinte, espera um minutinho só, a gente vai até ali, volta já já para continuar conversando com o Zé Roberto Fernandes. Até já. Muito bem, já estamos de volta aqui pela TV Câmara com entrevistas. E hoje nós estamos olhando nos olhos do José Roberto Fernandes. Ele que é um radialista há mais de 50 anos, né, Zé? 55. 55 anos. E como é que você chegou aqui em Araraquara? Então, já havia, como eu disse, aquela relação de amizade com Antônio Carlos Araújo. Em 1975, eu estava em Barretos, a cidade de Araraquara sediou o Campeonato Sul-Americano de Basquetebol Juvenil. E o Brasil foi campeão aqui, né? Em Araraquara com o Gigantão lotado, um espetáculo maravilhoso. E o Araújo, que era gerente da Rádio Morada do Sol, a Rádio Morada do Sol, naquela época, funcionava aqui na Voluntários da Pátria, quase na esquina com a Duque de Caxias. Era ali que a rádio funcionava. Só tinha o AM naquela época. O Araújo, então, entendeu que pela importância do evento, né, um campeonato sul-americano de basquete aqui, que revelou Oscar, Rubens, Marcel e tantos outros, e o Brasil foi campeão, vários países vieram aqui para a cidade de Araraquara, o Araújo entendeu que a Rádio Morada do Sol não poderia ficar fora do evento. A Cultura tinha a sua equipe esportiva, como sempre teve, com o comando na época do Wilson Luiz. Aí o Araújo ligou para mim. Ele ligou para mim e falou, olha, eu estou numa situação assim, assado, você pode dar um pulo aqui para a gente ver se consegue acertar um esquema para a cobertura dos jogos, eu preciso de um narrador que faça basquete, organize a equipe. Eu vim até Araraquara para conversar com ele, a gente acabou acertando para que durante o período do campeonato eu fizesse, eu e a equipe formada, né? Tinha o Adilson, tinha o Zé Conde, e nós montássemos a equipe da Rádio Morada do Sol para cobrir o Sul-Americano. O que foi feito com bastante trabalho, muito êxito, foi uma cobertura muito legal da rádio. Ao final do campeonato, eu já me sentia voltando para Barretos, que era o meu caminho natural, conforme foi o combinado. Aí o Araújo me chamou e falou, olha, Zé, é o seguinte, aproveitando aí o rastro do sucesso da cobertura dos jogos, do Sul-Americano, eu também estou pensando, porque o Araújo sempre foi um ótimo narrador, ele é um dos melhores narradores que eu conheço, até pela cultura geral que ele tem, pelo padrão de voz que ele tem, é fantástico, eu admiro demais o Araújo, sou fã do Antônio Carlos Araújo. Aí ele falou, mas sabe, e o Araújo, ele sempre foi um bom narrador, mas ele não foi assim, gamado por narrar futebol, ele narrava mais ou menos na marra, não tinha outro, ele ia e desempenhava brilhantemente, né, como sempre foi. Aí ele falou se eu não queria vir para Araraquara em caráter definitivo, arrumar a equipe e sair para o campeonato. Porque o que acontecia naquela época, a Ferroviária disputava a divisão principal do futebol de São Paulo, era que a Cultura sempre tinha. Por que a Cultura estava na frente? A Cultura sempre acompanhava a Ferroviária em tudo, em todos os amistosos, né? E a Morada entrava no campeonato 4, 5 rodadas depois que o campeonato já tinha começado. Até o Araújo arrumar um narrador para mim fazer. Aí ele queria acabar com esse círculo que não era, vamos assim dizer, o ideal para a rádio. E eu tinha também uma situação familiar, Wagner, curiosa e complicada, porque eu tinha a minha mãe com as duas filhas, a Anaizinha e a Rita pequenas, lá em Colina. A minha mãe trabalhava no ginásio Lamoneira de Andrade e as minhas filhas estudavam lá. A Naíra, minha primeira esposa, professora, lecionava em Santo André e eu estava aqui. Então, a esposa em Santo André, eu aqui e as minhas filhas com a minha mãe em Colina. Era uma situação complicadíssima. O Araújo falou, olha, talvez não resolva, mas você vai vir para o meio do caminho, vai ficar mais perto de Santo André. Aí eu consegui, e agradeço muitas pessoas que me ajudaram na época, eu consegui a remoção da minha mãe para cá, lá para o Salles Culturato, as minhas filhas também, e aí ficou o problema da esposa que estava em Santo André. Mas um ano depois, ela conseguiu a remoção aqui para Boa Esperança do Sul, enfim, acabou vindo um pouco mais tarde para Araraquara. Mas isso
me possibilitou fazer o acordo com o Araújo e aí assumir o departamento de esportes da Rádio Morada do Sol, elaborar o trabalho, e a gente foi crescendo, crescendo, e foi também uma época importantíssima na minha carreira. E essa sua simbiose com a Ferroviária, como é que surgiu? Como eu já falei, a gente havia, eu tinha um jornalzinho em Colina, só repassando alguma coisa, o Colinense, e quando, eu me lembro bem que quando a Ferroviária subiu, em 1966, ela tinha caído em 65 e voltou em 66, eu liguei para o Araújo e pedi que ele mandasse uma foto da Ferroviária, do time que havia subido. A Ferroviária era um marco fantástico, né, como é até hoje. E ele me mandou, eu me recordo que eu reproduzia a foto, naquele tempo era clichê, aquela coisa toda, no jornalzinho que eu tinha do Colinense. Então, quando eu vim para cá, já havia uma relação muito forte, assim, de simpatia com o time, né? E aqui na cidade, é claro, a gente foi se entendendo mais, se entrosando mais, conhecendo melhor a história da Ferroviária. E a gente passou a colocar a Ferroviária, Wagner, como uma prioridade absoluta do nosso trabalho. E aí foi a vez da Rádio Morada do Sol fazer aquilo que a cultura fazia com muito sucesso, que era acompanhar a Ferroviária em qualquer lugar que ela fosse. E isso foi... Você viajou o Brasil inteiro? Com certeza. Em 83, na Taça de Ouro, cortamos esse Brasil todo. E com isso, né, foi se estabelecendo essa ligação muito forte, esse elo fantástico entre os campeões da bola, o mesmo Zé Roberto Fernandes, com a Ferroviária, esse elo que a equipe está completando 32 anos, nós praticamente jamais deixamos de transmitir jogos da Ferroviária. Pois é, e você vem trabalhando há tanto tempo com a Ferroviária, teve transmissões que foram fantásticas, compensação teve muita pedra no meio do caminho também, para transmitir, né? Com certeza. Até hoje, né, por incrível que pareça, você ainda enfrenta dificuldades. Com tanta tecnologia. É coisa de louco, é coisa maluca. Mas, de fato, né, nós tivemos grandes momentos da Ferroviária, como foi 83 na Taça de Ouro, antes já havia sido na Taça de Prata, 85 a Ferroviária fez a semifinal do Campeonato Paulista, e tivemos momentos também terríveis, né, de rebaixamento, como foi em 2009, a Ferroviária caiu, como foi em 1996, quando ela caiu de volta, né, para a Série A2 e depois imediatamente para a Série A3, né? E quando a gente, 2 anos, nós transmitimos a Ferroviária na 4ª divisão, a B1, a chamada divisão vitamina, Bzinha, né? Só adjetivos qualificativos dos piores possíveis, né? E a gente transmitiu. Eu me lembro que em 2004, Wagner, quando a Ferroviária subiu, eu e o Marquinhos fomos fazer um jogo em Barueri, ali na região da Grande São Paulo. E não havia, a arena de Barueri, que é linda, né? Foi construída muito tempo depois. Chovia, era um domingo pela manhã, um vento infernal. A cabine, que não era a cabine, era um lugarzinho que eles... É um cobertinho com lona. Só que do lado onde eu estava, a lona estava solta e um vento infernal. Então eu transmiti o jogo todo em pé, com a mão esquerda segurando encerado a lona para ela não subir e a mão direita no microfone. Isso foi a mais pura verdade. O Adilson contou pra gente aqui outro dia uma narração que você fez de um jogo que não tinha que narrar. Não tinha que narrar porque não conseguiu ligar a linha e tal. Exatamente. E aí você fez uma brincadeira, porque do outro lado estava o Wilson Luiz, você narrou metade do jogo, pelo menos. Exatamente, quase isso. De um jogo que não havia. O Wilson me falou, olha, nós fizemos jogo que a gente tentou matar o outro dentro do estádio e tal. Você fez narração também, acompanhou, fez cobertura em estádio que era todo de madeira. Sim, com certeza. Inclusive em Barretos, há uma passagem também que se um dia eu consegui escrever um livro que eu estou devendo para mim mesmo, eu vou colocar essa passagem. Eu estava na Rádio Independente naquela época. Foi pouco antes de vir para Araraquara. Havia em Barretos uma gravadora, uma produtora de discos, né, que gravava LP, gravava tudo. E aqueles spots comerciais, jingles, né, era um negócio que funcionava muito, muito legal. E naquele tempo, Guaraci, que é uma cidade não tão próxima a Barretos, mas tem de qualquer forma uma influência regional de Barretos, tinha um time amador muito bom. Tanto é que os torcedores mais antigos da Ferroviária aqui vão se lembrar do Reinaldo, que jogou muito tempo na Ferroviária, e do irmão dele, o Bezerra, que jogou no Guarani,
e depois jogou no São Paulo. Eram todos lá de Guaraci. E o Guaraci foi disputar o título do estado de São Paulo como campeão do interior contra o campeão da capital. Empatou o primeiro jogo em São Paulo e fez o jogo final lá em Guaraci. E a cidade pequena, o prefeito era o dono do time, imagine a situação que se criou com relação a esse jogo. E aí o presidente do time esteve em Barretos e acertou com a gravadora, com a produtora, RCS, a gravação do jogo para fazer um LP. Era muito comum isso na época, né? Seleção brasileira, aquelas coisas todas. Então, lá fomos nós e contratou o pessoal da rádio, né? Para ir para Guaraci transmitir o jogo. Então fomos, montamos lá no gramado, não tinha cabine, não tinha nada. E a equipe foi o pessoal da parte técnica e se gravou o jogo. O Guaraci ganhou por 2-0, comemorou, foi festa. E aí ficou-se a expectativa do LP, né? Com foto do time, narração, aquela coisa toda. Na segunda-feira, isso foi no domingo à tarde, na segunda-feira o Silva Filho, que era um dos diretores da gravadora, ligou para mim desesperado. Zé Roberto, eu estou perdido. Eu falei, explica, conta, o que foi? Não saiu nada. Eu falei, não saiu nada do quê? Não saiu nada. Ora, não gravou nada, Zé Roberto. Eu falei, mas o Carlinhos estava lá, o Carlos Costa, que era um operador muito competente, era o Marinho Rosa da época, né? Estava tudo certo, modulou, a gente testou, não, olha, não sei o que aconteceu, não gravou nada, os caras estão me cobrando e eu não sei o que fazer. Eu falei, Silvio, você está preocupado à toa. Mas como preocupado à toa? Você não está entendendo? Estou entendendo, você que não está entendendo. Que hora que a gravadora vai fechar? 6 horas. 6 horas, muito bem. Quem que vai ficar lá? O Carlos Costa vai ficar. Fala para ele esperar a gente, que a gente vai lá fazer o jogo de novo. Você está louco? Não, não estou louco. Louco está você que não acredita nisso. Aí eu, Nelson Correia, Domingues Neto, era a equipe, né? Eu narrava, o Nelson Correia comentava e o Domingues Neto era repórter. E o Carlinhos, que era o cara da rádio que manipulava a parte técnica da gravadora, chegamos lá, fechamos a gravadora, botamos um papelzinho lá. Falei, gente, o que mais interessa para quem comprar, para quem vai ouvir, são os gols. O jogo foi ontem. Os gols estão perfeitamente claros na nossa cabeça. Fizemos o jogo, ele fez o LP, vendeu o LP e o pessoal bateu o pau. Você pensa que é para qualquer um? Não é para qualquer um. Né? Bom, a gente precisa dar uma paradinha aqui, nós vamos voltar daqui a pouquinho. O Zé Roberto Fernandes, ele se tornou uma figura conhecida nacionalmente até há bem pouco tempo atrás. Isso em virtude da emoção que ele demonstrou com a volta da Ferroviária à elite do futebol paulista. A gente volta no instante. Pois bem, nós continuamos com o Entrevistas, aqui pela TV Câmara, conversando com o José Roberto Fernandes. Bom, já contou a história de Colina, já contou a história de como chegou em Araraquara. Ó, a gente poderia fazer um programa de mais ou menos umas 4 horas aqui. Mas eu queria pegar em específico agora, a Ferroviária ficou 19 anos lutando, como o Zé mesmo disse aqui, caiu para uma, para outra divisão, e ele sempre ali, ó, junto, acompanhando, com a colaboração dos seus companheiros, né? O Wagninho, que a gente não pode esquecer de falar Wagner dele. Bellini, né? O Wagner Bellini trabalhou. Luiz, né? Trabalhou contigo muito tempo também, muito, né? Muito tempo. Nossa, aliás, eu sempre digo, Wagner, o seguinte, a equipe, como eu já falei, completa 32 anos, foi formada em 85, mas eu sempre que tenho a oportunidade, eu faço questão de registrar os agradecimentos a todos aqueles, desde a primeira equipe de 85, né, Jair Mutuca, Osnei Montanari, Tadeu Alves, o Wilson Silveira Luiz, Geraldo Marques, que foi meu primeiro plantão, até os componentes de hoje, né, que estão comigo hoje, o Vaguinho, o Marquinhos, né, o Zequinha, esse pessoal todo. E todos aqueles que ao longo desse tempo ajudaram a construir essa marca fantástica dos campeões da bola. E todos eles têm um respeito pelo seu trabalho, que é um negócio impressionante. O Wagner, né, que hoje está no lugar do Wagner Bellini, foi meu aluno. E ele tinha um objetivo quando começou o curso. E ele dizia assim para mim, Wagner, eu quero fazer parte dos campeões da bola com o José Roberto Fernandes. Era o grande objetivo da sua vida profissional. E um dia ele chegou para mim e falou, Wagner, fui convidado, o que eu faço? Mas não era o seu grande sonho, então vai lá realizar. E competentíssimo, né? Você sabe que eu tenho até hoje o CD que o Vaguinho me mandou, piloto,
né? Que fui eu que gravei. Foi você que gravou. Eu tenho até hoje. Falei isso para ele, está guardado lá no meu arquivo. Eu tenho um carinho muito especial por essas coisas, está lá, está lá. E todos eles têm esse respeito, Zé, pela sua história, enfim, pelo seu profissionalismo. E ficou mais patente isso ainda quando a Ferroviária conseguiu sair daquele lodo que ela vinha desde há muito tempo e foi se reerguendo e depois de 19 anos voltou. O que você sentiu aquele dia? Wagner, foi alguma coisa assim, eu diria que emocionalmente fora do comum. Primeiro que o jogo, né? Foi uma semana, você que é de rádio, um excelente profissional, dá para imaginar uma semana preparando a transmissão para um estádio que não vinha sendo utilizado, que era Guaratinguetá, porque o Guaratinguetá nem lá estava jogando, com 1000 dificuldades, porque a primeira informação que obtivemos de Guaratinguetá é que não havia iluminação no estádio, que os geradores utilizados pela prefeitura para alimentar banheiro, aquela coisa toda, a iluminação do estádio, não os refletores, a iluminação comum do estádio, esses refletores seriam esses geradores seriam desligados às 18 horas. Olha, e não adianta chorar que assim mesmo vai ficar todo mundo no escuro. Então a gente passou uma semana cuidando de todos os detalhes, temendo, fazendo contatos permanentes com a telefônica, procurando assegurar a parte técnica da melhor maneira possível para o jogo. E felizmente, a bem da verdade, tirando a questão dos geradores que foram mesmo desligados, o resto funcionou perfeitamente. Eu me preparei e fiz uma promessa para mim, que eu acabei não cumprindo, né, de que eu não ia chorar. Ó, você vai segurar a barra o jogo todo e se subir, você fala o que você tiver que falar, mas não chore. Tudo bem. Fizemos uma viagem tranquila, curiosamente deu tudo certo, rapaz. Uma viagem, geralmente viagem tem algum probleminha aqui, um probleminha ali. Para Guaratinguetá, que é longe pra caramba, não houve nenhum tipo de problema, foi uma viagem tranquila. E o jogo se desenrolou, estava tudo perfeito, né? A gente inclusive tinha imagem também do jogo pela internet, foi um sucesso muito grande. E a gente tinha certeza que a Ferroviária ia ganhar, porque tecnicamente era superior ao Guaratinguetá, que já estava rebaixado, que não tinha mais nada. Mas fica sempre aquele quesinho de preocupação. Mas no final do jogo, com a Ferroviária ganhando, eu confesso que eu dei uma escorregada emocionalmente, né? Quando eu comecei a falar que depois de 20 anos, quase 20 anos, a Ferroviária tinha voltado, que havia acabado a vergonha, naquela vergonha de 19 anos que a gente sentia de ser um time rebaixado. Porque você só fala que acabou o rebaixamento quando você sobe para a primeira divisão. Quando você está na segunda, na terceira, você continua rebaixado do mesmo jeito, não há como. E aí eu disse, acabou a vergonha, acabou o sofrimento, né? Acabou, a Ferroviária está de volta ao lugar de onde ela jamais deveria ter saído. A Ferroviária está de volta à divisão especial. Aí a coisa fugiu realmente do controle. Eu não consegui nem terminar a frase, porque realmente a emoção falou mais alto. Eu me lembro bem que tinha muita gente na cabine, estava o Zequinha, estavam muitas pessoas ali, aqui de Araraquara, companheiros inclusive de trabalho, que quando perceberam aquilo, acharam que eu estava tendo qualquer piripaque lá. Algum piripaque. E foi aquele mundo de gente correndo para a cabine. Espera um pouquinho, Sérgio. Vamos ver então como é que foi isso? Foi assim, ó. É o retorno do time da Ferroviária, a divisão principal do futebol de São Paulo, de onde jamais deveria ter saído. Segura a bola o time da Ferroviária. São os últimos segundos do jogo. Vai acabar, acabou o desespero de quase 20 anos, acabou o jogo. Agora é só alegria, é o coração
E aí, depois de tudo isso que aconteceu? Eu tive uma outra emoção muito forte, que eu também guardo de uma forma inesquecível. Está tudo lá no meu arquivo. O Milton Mendes, que era o técnico, ele, naquela alegria, né, naquela confusão da comemoração lá no gramado, ele deixou todo mundo comemorando, pegou uma camisa na Ferroviária autografada por todos os jogadores e por ele também, saiu do campo, subiu na cabine e foi me levar a camisa lá. Aí o que já era emoção? Aí imagina, eu tenho uma camisa até hoje, né? A gente tem uma boa relação de amizade. E foi também outro momento marcante da minha carreira, porque ali, Wagner, foi uma mistura de sentimentos, né? De alegria e de tristeza, porque como a Ferroviária, como os torcedores da Ferroviária, ao longo dos 19 anos de rebaixamento, a gente passou o diabo, né? A gente comeu grama, foi terrível. E a gente não conseguia entender por que a Ferroviária não subia, né? Uma cidade como Araraquara, a Fonte Luminosa, depois a Arena da Fonte, tudo isso, mas o principal a gente não conseguia alcançar. Então foi uma mistura tremenda de sentimentos e tudo isso provocou que acabou sendo aí um momento, graças a Deus, marcante na minha carreira, porque tudo isso foi muito explorado, também no bom sentido, é claro, pelos companheiros de televisão, amigos meus, e a gente se sentiu muito feliz com isso. Foi notícia nacional, não foi? Foi notícia nacional, Milton Neves, o pessoal do Sport TV, da ESPN Brasil, enfim. E muitos, como a gente tem uma relação de amizade, aproveitaram também para ampliar um pouco os seus comentários sobre o fato. Zé Roberto Fernandes, a gente viu que você está ficando de novo emocionado aqui, porque aquilo lá não vai sair mais da sua cabeça, não, né? Não vai. Não tem como sair. E nem eu quero que saia, na verdade. Bom, você hoje já tem aí 50 e quantos anos de... 55. Nem pensa em parar? Essa é uma pergunta, rapaz, difícil de ser respondida, né? Até porque, se você me permite fazer um adendo, né? Eu que comecei numa época de ouro do rádio, né? O esporte era, e trabalhei com profissionais fantásticos. Hoje, Wagner, 55 anos depois, o rádio esportivo do Brasil, de uma forma geral, vive momentos assim complicados, né? Você dispensa em massa em São Paulo. As grandes emissoras de São Paulo, por exemplo, já não tem hoje muitas nem mais transmitem futebol. O futebol também caiu muito. Então há sempre uma interrogação no ar, né? Até onde vai aguentar bancar, né? Porque o esporte, no caso, na Rádio Cultura é terceirizado, os custos são todos meus. Agora, eu gostaria ainda de continuar, porque essa pergunta que você me fez bateu muito na minha cabeça depois desse episódio lá de Guaratinguetá, porque da mesma forma que eu havia prometido a mim e não cumpri, de que eu não choraria, eu havia feito uma promessa para mim de que eu só iria parar quando a Ferroviária voltasse. Porque quando eu cheguei aqui, a Ferroviária estava na divisão especial. Eu não queria encerrar a minha carreira com a Ferroviária rebaixada e eu também. Por extensão, eu estaria rebaixado. Eu e toda a equipe. Quando a Ferroviária subiu, eu entendi que essa promessa estava cumprida. Olha, a Ferroviária subiu, agora eu posso parar. Mas várias outras circunstâncias entraram no meio, como pesam até hoje também. Então, olha, meu amigo, eu não gosto de deixar perguntas sem resposta, mas eu gostaria, o projeto, né, que eu tenho, e não sei se eu vou poder realizar, espero que sim, eu ir me afastando gradativamente, né? Você não ir tirando o pé do acelerador de uma forma lenta e gradual, né? Botar alguém no meu lugar, né? E que ao longo do tempo, né, comigo ao lado, possa ter também essa empatia com a torcida da Ferroviária, né? E eu ficar mais numa espécie assim de supervisão geral da equipe. Esse seria o caminho ideal, é o caminho eu sonho com isso. Mas existem dificuldades no meio do caminho que eu ainda não consegui superar, né? Então, falar em parar agora, para mim, é um pouco difícil. Embora eu entenda que todos nós temos o nosso tempo, né? Profissionalmente falando. A narração esportiva, e você sabe disso, porque é um ótimo profissional, exige muito. E a idade vai chegando. Não tem como você querer entender que você é eterno. Você tem um tempo. O meu tempo, eu acredito que está batendo mais ou menos na porta. Eu espero poder fazer alguma coisa antes que ele chegue.
E a gente espera também, e que você continue muito mais tempo, porque é de uma sensibilidade, uma capacidade que é uma coisa assim impressionante. Não estou dizendo só porque o Zé Roberto é meu amigo, é porque realmente ele é um super profissional. Como eu disse, ele dá emoção até em jogo de bolinha de gude. Mas está terminando o nosso programa. Eu queria de novo agradecer a sua gentileza de contar um pouco da sua história. Porque esse seu livro aí, dá para a gente contar ele aqui em umas 10 horas. Mais ou menos, eu acredito que sim. Essa escrever, viu? Muito obrigado. Tem coragem para isso. Muito obrigado e até uma próxima. Se Deus quiser, eu agradeço muito a sua companhia, a entrevista, agradeço aos telespectadores e foi uma honra para mim. Mas nós vamos voltar aqui pela TV Câmara, entrevistas, conversando com alguém tão importante que tenha tanta história quanto o Zé Roberto Fernandes. Até a próxima.